E aí pessoal, beleza? Sou aqui o Igor, trazendo mais uma videoaula. Essa videoaula conta com uma atividade da disciplina de linguagem de programação, que é ministrada pelo professor Douglas, que coordena o curso onde eu estudo, curso de TI, integrado ao ensino médio. Espero que vocês gostem. Então, eu tô aqui de volta na parte 2 do nosso vídeo que a gente está desenvolvendo sistemas de mercado. Agora a gente vai para a parte do caixa, a parte de efetuar a venda. Esse é o design que a gente já deixou pré-montado. A nível de curiosidade, é uma picture box aqui. Aqui tem uma grid view. O resto são todas labels, text box e os botões para as ações. E aqui essa label não está aparecendo. Beleza. Então vamos pro código. A gente vai copiar de algum lugar. Pode ser daqui, nosso MySQL Connection. A gente não precisa ficar sempre digitando ele em todo lugar que a gente for iniciar no projeto, até porque a gente já fez uma vez. Mas antes da gente colocar, a gente pode colocar ele aqui no que a gente vai fazer uma região. Uma região, ela serve para você organizar o seu código. Então aqui a gente pode deixar uma, como o código daqui é maior, a gente pode organizar ela dessa forma. A gente pode fazer uma região de variáveis. Já vou deixar então a conexão no banco. Então tá aqui nossa conexão. E vou colocar algumas outras variáveis aqui. Seria também float total vendas, que vai ser inicializado com 0. Int i, a gente vai usar para controle. Int total interior, int controlador, e é isso. A gente também vai criar aqui uma outra região que a gente vai chamar de métodos no caso, de fechar, sair, limpar, nomear e gerar código. Beleza. Aqui a gente vai colocar alguns dos nossos métodos que vão ser usados no projeto. E a gente vai também criar uma região que seria os métodos de consultar, gravar e itens de venda. Lembrando que isso é só a nível de organização. Você não vai acabar ganhando mais com isso, ou obrigado a fazer isso. Mas aqui você pode se organizar muito bem quando é um código maior, por isso eu vou estar usando. Então vamos começar nossos métodos dessa região aqui. Bom, ver que eu posso esconder a região e deixar ela aqui. Tá aqui a região variáveis, eu posso deixar aqui elas de forma fechada, e só abrir elas e editar o conteúdo. Então a gente vai fazer alguns métodos. Eu vou deixar em private mesmo, porque a gente não vai ter necessidade de usar eles fora dessa classe do form.
criar aqui, nomear grid. A partir daqui a gente vai fazer a configuração do nosso grid view. A gente vai falar, vai selecionar ele e vai em column count falar quantas colunas ele vai ter. Vai ter 5 nesse caso, que é o que a gente vai puxar do banco. Na tag grid view a gente vai então configurar aqui em column. A gente vai falar aqui na posição 0 ponto name, né, qual é o título que ele vai ter, vai ser código. Lembrando que aqui não precisa estar de acordo com o que está no banco, porque é o usuário que vai estar vendo isso daqui. A gente pode copiar esse primeiro e usar para os próximos 4. Então aqui vai ter a posição também. Aqui eu vou colocar repetir 1, vocês já vão ver. 2, 3 e 4. Vai ser produto. E aqui eu vou mudar um pouquinho, eu vou falar sobre a largura dela, que eu quero ela em 200, que no caso seriam pixels, porque como é o nome, eu vou querer ela um pouquinho mais larga, né? Ela vai precisar ser minha coluna maior. Então aqui está em 200 de largura, que é o campo maior. A gente vai colocar o valor unitário. A gente vai também colocar quantidade. E a gente também vai colocar total. Então esses vão ser os valores da grid view. Esse método ele vai apenas montar isso pra gente, né? Tem gente que prefere fazer de forma visual, mas eu estava mostrando aqui em forma de código para vocês. Em seguida a gente vai colocar já o nosso método de gerar o código. Como vocês viram no banco, o ID da venda ele não é autoincremente, porque a gente vai testar se já existe alguma venda ou se não existe. Então aqui esse método ele vai testar isso pra gente e vai fazer. Então para gerar o código a gente já vai direto tentar buscar algo no banco. Então a gente já pode abrir o nosso try, até porque a gente já definiu a nossa string de conexão. A gente só precisa definir nossa string de comando, que é o que a gente já vai fazer. E o finally. Beleza. Então, nosso MySQL command, a gente vai chamar de comando for new MySQL command, e a gente vai passar para ele a instrução que vai ser a select max, ou seja, o ID venda, né? A gente vai ir que esteja na tabela caixa. Então a gente vai selecionar o maior ID que tiver, que a gente vai pegar o maior, né? Esse max a gente vai pegar o maior valor que tiver de ID dentro da tabela caixa, dentro do que a gente já tem cadastrado na tabela caixa. A gente vai colocar aqui conexão. Beleza. É esse nosso comando, a gente vai testar. Por que a gente vai testar? Porque se tiver algo, ele vai trazer e a gente vai conseguir fazer um maior.
Ou seja, já tem 4 cadastros de venda. A gente vai fazer o quinto. Se não tem, a gente vai colocar para fazer o primeiro. Então a gente já vai fazer isso aqui de forma muito simples. A gente vai fazer if comando ponto execute escalar. A gente vai usar o execute escalar ao invés do execute não query, porque o execute escalar ele traz só um dado do banco, então ele acaba sendo mais leve no código. O código acaba ficando mais tranquilo e mais fluido, já que a gente quer buscar somente um pequeno resultado. A gente vai dar um db null ponto value. A gente vai testar se o que voltou de valor do banco de dados é nulo, e se isso for verdade, a label 2 tá com um label 2 aqui, né? A gente tem aqui o código, tem a label vazia aqui, isso é a 2 ponto teste vai receber 1. Ou seja, ele não trouxe nada do banco de dados, então não tem venda. Então a que vai ser gerada vai ser a primeira, no caso a 1. Else. Tá. E se tiver algo, a gente vai ter que ter código, né? Então, else a gente vai declarar aqui uma variável que vai ser do tipo int32. Por que int32? Porque a int comum não trabalha bem com o que vem do banco de dados. A gente vai usar essa que vai, né, aceitar melhor a int que vem do banco de dados. A gente vai dar um convert então, né, para poder usar ela. int32 e a gente vai falar que ela vai receber o comando ponto execute escalar, então ela vai receber isso tudo mais 1, ou seja, ela vai estar recebendo o que foi executado no nosso execute escalar e vai acrescentar 1 nela. Calma aí. Aí. Então vai acrescentar mais 1, ou seja, se tiver 1 vai ser 2, se tiver 2 vai ser 3. Tranquilo isso. E aí sim a nossa label do código vai receber ele. Bom, do string. Então, para a gente saber qual é o código da venda, aqui no nosso cache de sempre, beleza. No nosso final também a gente usa o final da conexão. Então, ponto close. Claro que aqui a gente foi meio cabaço, a gente esqueceu de colocar o com.open, né? No caso, antes de fazer qualquer coisa. Beleza, então esse nosso método testa, né, se tem algo lá, e se não tiver gera pra gente. Então a gente vai fazer mais um, que é o limpar. É um código bem simples sempre, mas que ajuda muito na questão do usuário. Sempre que executar alguma coisa e limpar, vai facilitar demais para o usuário. A gente pode usar até a propriedade clear do textbox,
que ele já limpa. Não precisa ficar colocando mais código, é só ele e o método. A gente vai colocar aqui box 1, 2, 3, 4 e 5. A gente também pode deixar a picture box envolvida nessa. A imagem dele fica nele, né? Então, não tá aqui. Beleza, então essa aqui é a da região mais simples, né? Nossa região com métodos simplesinhos. E agora a gente vai fazer os métodos que são maiores, que exigem mais. Que são os, por exemplo, aqui o nosso de consulta, né? E os métodos também de gravar e itens de venda. O nosso método de consulta, a gente já tem um parecido, certo? Então a gente não tem por que também ficar se matando. A gente pode muito bem pegar ele aqui e alterar de acordo com a necessidade. Então vamos pegar ele aqui, vamos trazer para o nosso método. Então tá aqui. Aqui ele não está lendo o comando porque não tem o comando aqui dentro do método. A gente pode também copiar ele daqui. Então, o comando aqui. Então vamos começar já pelo comando mesmo. Vai ser um select também, só que vai ser seleção de tudo. E vai vir a tabela produtos, onde o ID do produto é igual ao que tiver escrito no textbox 1. Beleza. Então ele vai ler aquele mesmo esquema, né, da seleção. Se não achar, vai falar que não foi encontrado. A gente vai mudar um pouquinho o que a gente quer. A gente não vai querer o ID, porque a gente já está fazendo o código que gera. E no textbox 3, aqui ó, 2, no 3 a gente vai querer o preço. Porque o que ele vai fazer? O código já vai vir, né, direto. O nome, a gente vai digitar o código, quer dizer, a partir do código ele vai puxar o nome e o valor unitário. E depois a gente preenche a quantidade, ele já vai fazer o valor final pra gente. Quando a gente adiciona, ele vai adicionando tudo no valor final da compra. Até para não confundir, deixa eu mudar isso aqui para valor final da compra. Vamos ajeitar isso aqui. Então, no caso, esse aqui é o valor final da compra. E esse valor final de determinado produto. Então, aqui no textbox 3 vai ser preço. E a gente só vai precisar desse por enquanto. Esse é o nosso método de consulta. Aqui é a parte da imagem. Vai continuar também a mesma coisa. E agora a gente vai colocar então mais um método. Deixa a gente minimizar esse método. Vai ser weight void gravar venda. Opa, esse é o método que a gente não pode ser separado, né, no caso. O método que a gente vai
utilizar para de fato fechar essa venda. Eu vou copiar a estrutura de insert, vamos cadastrar produtos, e vou modificar também. Só preciso na parte do comando para baixo. Preciso dessa pequena parte. A gente vai inserir então, no caso na tabela caixa, a gente vai inserir o ID da venda e o valor, que são os únicos dois valores que ela tem, né, que essa tabela tem, o ID da venda e o valor. E o que ele vai receber? Ele vai receber onde a gente deixa nosso ID, que está na label solta, e o valor final, que está no nosso textbox 6. Então aqui a gente só precisa configurar isso aqui. Olha lá. Label 2 e textbox 6. A gente vai apagar esse tanto de coisa aqui porque não vai precisar. Falando que se usar o Studio ele é horrível pra isso. Ele fica te atrapalhando, ele quer ajudar, mas te atrapalha, né? Tá faltando aqui. Beleza. Aqui a gente não vai estar usando foto no caso. Então, tchau, isso aqui. A gente vai então deixar aqui, ele vai. Aqui já trouxe o limpar do outro projeto, mas aqui no caso ele vai usar o limpar desse, né? Então quando funcionar ele vai usar, e a gente vai acrescentar algumas coisas no Final, porque a gente vai, no caso também, limpar a grid view. Data grid view 1 ponto rows ponto clear. A gente vai limpar as linhas. E a gente vai chamar do total de venda, né, que vai receber esse total, essa variável que vai receber esse total, ela vai receber 0. Ela vai voltar para 0 porque vai ser iniciado outra venda. O textbox 1 vai receber um focus, que é um método para que seja focado nele, né, que seja selecionado esse controle. Beleza? Agora tem código de inserir. Então, vamos lá, Visual Void, inserir. Vou copiar também mais uma vez o código de inserção do nosso produto. Já está na área, acho que já está copiado. Vamos ver. Já está copiado aqui. E aqui a gente vai usar para a tabela intermediária. Então, insert into intermédia. A gente vai colocar de acordo com o que está aqui no banco. Caixa de venda, ID venda, né, que são as estrangeiras primeiro, eu vou colocar produtos, arroba ID produto, e assim vai. Então vamos lá, caixa, underline, ID venda, produtos, underline, ID produto. Deixa eu ver se é isso. É isso. E aí a gente também vai colocar os outros campos, que são a quantidade e o total.
caso aqui eu vou fazer tudo por parâmetros, não vou usar esse estilo aqui não, que a gente vem usando, a fim de que vocês vejam melhor a organização de como vai ficar aqui a inserção. Então a gente vai fazer do jeito que está aqui, por exemplo, esse fotos. Então, só um instante. Então, no ID venda, a gente vai colocar aqui um arroba código venda. No produto a gente vai colocar arroba código prod. E na quantidade a gente vai colocar arroba quantidade. E deixa o de foto, o de foto não vai ser usado aqui, então que a gente vai deixar assim. Não vai precisar da foto aqui. Dentro do nosso try, a gente vai, né, ter um for. Ele vai fazer de uma forma diferente. A gente vai fazer de uma forma diferente. Então a gente vai abrir um for, chamar int i, vai ser igual a 0, e tem que ser menor que datagrid view house count menos 1, e ele vai ser incrementado, né? E vai receber incremento. E aí dentro desse nosso for a gente vai inserir para cá. Então dentro dele a gente vai, né, no comando, vai deixar ele, os parâmetros dele primeiro limpos, porque se já tiver algo de outra compra a gente vai precisar limpar. E agora a gente vai colocar a configuração dos parâmetros. A gente vai colocar add with value, vai falar que é código venda, e ele vai receber o que está na label 2.text. Então basicamente essa é a estrutura, e aí a gente vai continuar no Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui vai ter o nosso código prod, a gente colocou, ele vai vir nossa grid view, ele vai contar na row que estiver no i ali, ó, no nosso i do for, de acordo com o que ela rodou, ele vai mudando o código. Por isso a gente está colocando dentro de um for. Então aqui vai receber as rows do i, mais vai receber as células, receber célula 0 aqui, porque é a primeira coluna. Então a primeira coluna que a gente vai estar e a gente vai deixar um ponto value. Beleza, mesma coisa vai ser puxada pra cá, só que aqui já não é o código venda, que é o quantidade. Então a gente já logo de cara vai precisar fazer uma conversão para int 32 também. Então
invert ponto to int32, e aí dentro vai ter o que a gente vai querer. Então aqui a gente vai colocar int32, a célula na coluna 3, e aqui a gente vai converter para decimal o que está na coluna 4. Então a conexão é aberta, vai fazer um execute no query, e não precisa do limpar aqui nesse caso, porque a gente está só inserindo na caso no itens de venda, que é o que vai aparecer na nossa grid view. Então agora a gente vai começar com os eventos. A gente pode dar 2 cliques no design, vai abrir aqui nosso evento load, e a gente vai colocar nele o nomear a grid, nomear grid view, e gerar o código. Assim que a página começar a carregar, ela vai tentar fazer isso pra gente. Nosso botão ponto clique, né, nosso evento do clique do botão, a gente vai dizer o seguinte: data grid view ponto rows ponto add, e aí a gente vai colocar aqui os text box. Então aqui a gente vai colocar os text box nas rows, né? A gente vai fazer essa simulação, e aqui a gente vai deixar o total da venda calculado. Ele vai receber o que já tem nele mesmo e mais o que vier do text box 5. E o texto, isso na variável, e o text box 6 vai receber o total da venda. Então a gente passa primeiro para a variável para poder ficar fazendo essa soma, depois a gente passa para o text box. Agora a gente vai abrir o evento validating o text box 1. Vocês podem ver aqui na parte de eventos e dar 2 cliques em validation. O que é o validation? Assim que ele está saindo, assim que ele está saindo do controle, que você passa de um controle para o outro, sai, ele vai testar alguma coisa. Então quando a gente faz teste, a gente usa o if. A gente vai testar se o text box 1, se ele tem texto, se é diferente de nada. Então a gente pode colocar string.empty, que é uma das formas de deixar com nada o text box. Se ele for isso, se ele não tiver vazio, a gente vai usar nosso código de consulta, fazer o nosso consultar. É aquele consultar que vale somente para esse text box. E se ele estiver vazio, a gente vai voltar para ele. A gente vai fazer ele digitar até que exista alguma coisa ali, porque para ele passar daqui ele vai precisar ter alguma coisa. Beleza. Agora a gente vai abrir o validation no text box 4. Você pode ver aqui, tem um evento validation dele, assim que ele estiver saindo. Então ele tem esse evento. Nesse validation a gente vai fazer só uma pequena conta, né, no caso, e a gente vai fazer a quantidade, né, e a gente vai dar o valor final. Então a gente vai pegar o text box 5, que é o que vai receber o valor, ponto text, ele vai ser simplesmente o valor da quantidade vezes o preço, né? Isso é simples e óbvio. Então a gente vai fazer essa conversão, text box 3, que é aqui nossa onde está o valor, e a gente vai ter que multiplicar ele pelo 4.
Então a gente vai fazer esta multiplicação aqui entre eles. Deixa eu ver qual que é o erro aqui. Tudo isso tem que ser ponto string. Tem que ser passado para string. O nosso botão 2 vai finalizar nossa compra. Então ele vai gravar a venda, aquele método que a gente deixou, e vai gerar o código. Então aqui nosso programa a gente já pode até testar ele. Vamos ver se está funcionando. Não, cadastrar produto, né? Vamos dar uma olhada. Quero cadastrar o produto 1, o nome dele vai ser arroz. Quero cadastrar 4 dele, o preço seria 7. Quero escolher aqui uma imagem que eu baixei, né? Então, salvou, vamos ver, salvou. A gente pode consultar que ele está aqui salvo. Tá aqui, ó, a gente pode alterar ele. Opa, aqui um pequeno errinho, porque a gente não mudou a imagem, mas mudando a imagem funcionaria. Mas aqui ele já faz a pesquisa. Se a gente quiser, pode excluir e ele é deletado do banco de dados. Então se a gente tentar consultar aqui, ele não vai encontrar, mas então vamos deixar aqui cadastrado, né? Esse é o arroz 4 e 7 de preço. Vou colocar aqui salvar, beleza. Então eu vou cadastrar o feijão, cadastrar 6 dele. O preço dele tá aqui, uns 15 reais, do jeito que tá aqui. E colocar a imagem e salvar ele também. Então já ficou salvo também. Aqui a gente vai ver o código. Então código de vender. O que a gente faz? A gente digita o código do item, que era o arroz. Então ele já traz a foto, traz o nome e o valor pra gente, que era o 3 de quantidade. Então ele já fez o cálculo do valor final. A gente adiciona, ele limpa aqui. Percebam que o código da venda tá 1, porque a gente não fez nenhuma venda ainda. Ele já adicionou ali o arroz pra gente. A gente vai colocar feijão, ele traz também, digita a quantidade, ele faz nosso valor. E aqui ele vai dando o valor final da compra. Quando a gente finalizar, ele vai gravar tudo isso no banco e vai limpar pra gente e já gera o próximo código. Então ele é basicamente isso, é um projetinho bem simples e pode ter muitas outras implementações, né? A gente pode colocar muita coisa a mais, mas a essência, a base e o fundamento dele é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Então, valeu!